Olá! Sabe, quando a gente pensa no sistema imunológico, a primeira imagem que vem à cabeça é tipo um exército de força bruta, né? Mas a realidade é muito mais sofisticada. Pense nisso mais como um time de operações especiais, sabe? Com unidades super treinadas para missões bem específicas. E hoje, a gente vai conhecer justamente quem comanda essas operações, as células T helper. Vamos começar com uma pergunta que, olha, com certeza já passou pela cabeça de todo mundo. Já parou para pensar por que a mesmíssima doença pode ser, sei lá, um resfriado bobo para uma pessoa e para outra acabar numa internação séria? O que explica uma diferença tão drástica assim? Pois é, a resposta, e a gente vai ver isso em detalhe, não é simplesmente ter um sistema imune mais forte. O grande segredo é a estratégia. É quase como um jogo de xadrez, sabe? Não adianta nada ter as peças mais poderosas se a jogada for errada. É o tipo de resposta que o corpo decide usar que, no fim das contas, vai definir a vitória ou a derrota. Beleza, então vamos entender isso a fundo. O nosso corpo enfrenta todo tipo de ameaça, né? Desde bactérias minúsculas se escondendo dentro das nossas células até parasitas gigantes. É óbvio que uma abordagem tamanho único não ia dar certo. É exatamente aí que entra a célula T naive, ou ingênua. Pense nela como um recruta de elite, novinho em folha, só esperando para ser treinado e especializado para uma missão bem específica. E o nosso primeiro esquadrão de elite é o T1. A missão deles: caçar os inimigos que já se infiltraram. Aqueles espertinhos que se escondem dentro das nossas próprias células. É uma operação interna, de altíssima precisão. Então, a grande especialidade das células TH1 é essa: caçar e destruir os patógenos que vivem dentro das nossas células. São invasores muito astutos que usam o nosso corpo de esconderijo. E o trabalho da TH1 é exatamente esse: garantir que eles não tenham para onde correr. Ok, e como é que elas fazem isso? Olha só, a célula TA1 encontra um macrófago, que é tipo uma célula de limpeza do corpo, só que esse macrófago está infectado. Aí, a TA1 libera sua principal arma, o interferon gama. Esse sinal é basicamente uma ordem direta, tipo, ative seus mecanismos de destruição no nível máximo agora. E isso transforma o macrófago numa verdadeira máquina de matar. É um processo que os cientistas chamam de ativação clássica. Então, para resumir a estratégia do Esquadrão TA1, fica assim: o alvo, inimigos internos; a arma principal, interferon gama; os aliados-chave, macrófagos superativados; e o resultado da missão, eliminar a ameaça de dentro para fora. Simples, direto e brutalmente eficaz. Certo. Mas e se a ameaça não estiver escondida? E se ela for, na verdade, grande demais para ser simplesmente engolida por uma célula? Bem, para isso, a gente precisa de outro esquadrão. Vamos conhecer agora o Esquadrão T2, os especialistas em expulsar invasores grandes e em gerenciar os danos da batalha. A missão do TH2, veja bem, é outra história. Eles são chamados para lutar contra parasitas tipo vermes, que são enormes, impossíveis de serem combatidos por uma célula só. E não é só isso. Eles também coordenam o reparo dos tecidos depois da confusão. Ah, e um detalhe curioso: essa mesma resposta que, por um efeito colateral, digamos assim, está por trás das alergias. A tática do TH2 é bem multifacetada. A célula libera um verdadeiro coquetel de sinais químicos, as citocinas. A IL-5, por exemplo, ela serve para chamar os eosinófilos, que são as células especializadas em atacar parasitas. Já a IL-13 aumenta a produção de muco para ajudar a expulsar o invasor. E a IL-4, junto com a IL-13, ativam os macrófagos de um jeito diferente, não para matar, mas sim para reparar o tecido que foi danificado na batalha. Beleza, então a ficha técnica do Esquadrão T2 é a seguinte: o alvo são os grandões, tipo os eumintos. As armas principais são as interleucinas 4, 5 e 13. Os aliados são os eosinófilos e os macrófagos, que eu chamo de construtores. E a missão é sempre a mesma: expulsar e reparar. Então, a gente já viu a equipe de operações internas e equipe de expulsão e reparo. Mas e as nossas fronteiras? Pele, intestino, quem protege esses lugares de uma invasão inicial? Para isso, nós temos o Esquadrão TH17, a verdadeira patrulha de fronteira de resposta rápida do nosso corpo. O papel fundamental das células T17 é exatamente esse: defender nossas barreiras físicas. Elas são a primeiríssima linha de defesa contra bactérias e fungos que tentam invadir, sabe? A função delas é garantir que a infecção seja contida ali, na hora, antes mesmo de começar de verdade.
E a estratégia deles é inflamação total e imediata. A célula T17 libera a IL-17, que funciona como um alarme de incêndio, daqueles bem barulhentos. Esse alarme convoca uma verdadeira avalanche de neutrófilos. Pense neles como os soldados de infantaria do sistema imune para inundar a área e simplesmente destruir os invasores. É uma resposta rápida e avassaladora. Resumindo então, o esquadrão TC17 foca em bactérias e fungos que estão do lado de fora. Usa a IL-17 para chamar reforços, os neutrófilos, e a IL-22 para consertar e fortalecer as barreiras. A missão é bem clara: contenção imediata e reforço das defesas. T1, T2, T17. 3 esquadrões, 3 estratégias diferentes. Mas agora, a gente chega na parte mais crítica de toda essa história. A escolha de qual esquadrão mandar para a batalha. Não é uma coisinha qualquer. É literalmente uma decisão de vida ou morte, que vai determinar o destino de tudo. Para entender isso, vamos pegar um caso clássico, a infecção por Leishmania major, um parasita que vive dentro das células. O corpo tem basicamente 2 caminhos a seguir. Ele pode mandar uma resposta forte do esquadrão TH1, a turma das operações internas, ou pode mandar uma resposta do esquadrão TH2, a equipe de expulsar e reparar. O que acontece em cada um desses cenários? E a resposta é impressionante. Quando a resposta TH1 é ativada, o resultado é a cura, a recuperação. Mas, se o corpo comete o erro estratégico de ativar a resposta TH2, a doença se espalha sem controle nenhum. É uma falha estratégica catastrófica. Mandar a equipe de reparo para fazer um trabalho interno não só não funciona, como piora tudo e muito. Então, no fim das contas, o ponto crucial está todo resumido aqui. T1 para micróbios que estão dentro das células, gerando imunidade celular. T2 para parasitas grandes e reparo. E T17 para defender as barreiras com inflamação aguda. A mensagem é clara: a estratégia correta é tudo. E isso nos deixa com uma última reflexão. A gente viu o quanto um desequilíbrio pode ser desastroso contra um invasor. Mas e se não tiver invasor nenhum? O que acontece quando o sistema imune escolhe a estratégia errada contra o nosso próprio corpo? Pois é aí que surgem as doenças autoimunes e a inflamação crônica. O que só mostra que a sabedoria do nosso sistema imune em escolher a resposta certa na hora certa é a base da nossa saúde.